Abra sua Bíblia, vamos para a palavra. Deus tem um recadinho ao teu coração. Deus tem algo para você. Enquanto você vai encontrando aí, eu sempre dou os avisos, sempre falo daquilo que aconteceu. Essa semana nós tivemos o Adora Nova ontem, lá no ginásio, não é ginásio não, lá é centro de eventos. Foi uma bênção, amém? Uns irmãos louvaram o Senhor, cantaram lá. O Adora Nova é para aqueles que gostam de louvarem ao Senhor. E não são nem... Esse ano teve um profissional da área da música, era o Eli Soares. O resto não, né? O resto parece coisa feia, né? Mas os demais não eram profissionais, mas queriam adorar o Senhor e adorar no Senhor ali. Eu até estava brincando com um pastor, falei assim, puxa vida, como que o povo de Deus tem fôlego, né? Eles cantam alto, forte. Mas foi uma bênção para a glória de Deus. É importante a gente ter essa unidade. Eu estava falando hoje pela manhã na escola bíblica. A gente teve o Adora Nova, depois hoje de manhã nós viemos na escola bíblica. Eu falo, isso é o reino. A gente está envolvido com as coisas de Deus, na palavra, buscando aprender mais. Isso é o reino, o mover do reino, né? Não que a gente não tenha a nossa vida secular. Todos nós temos os nossos afazeres, mas também temos que dedicar. Deveríamos, por exemplo, ou melhor dizendo, se dedicar mais às coisas do reino, mais às coisas do Senhor. Amém? Foi uma bênção, foi tremendo. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis 18, 27. Isso, vai se colocando de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Quem não trouxe Bíblia tem aqui no projetor. Primeira Reis 18, 27. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. O devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, que tu
és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Feche os seus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Eu não queria que você apenas recebesse a minha oração, mas que você falasse aí no seu íntimo: Deus, fale comigo. Ministre ao meu coração. O Senhor te trouxe aqui, querido. Você não está aqui por obra do acaso, ou porque você decidiu, mas você está aqui porque o Senhor ministrou o teu coração para que você aqui estivesse. Por isso peça ao Senhor: Senhor, fale. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus. Ó Deus, nós não queremos, Senhor, que nada venha interromper este momento. Ó Deus, em nome de Jesus, toda distração, tudo aquilo, Senhor, que possa trazer impedimento ao ministrar do Senhor, seja repreendido. Mas que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada, e que ela penetre, ó Deus, em cada coração nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, que ela penetre como está na Tua palavra, Senhor, separando juntas de medulas, bem e mal. Em nome de Jesus, Senhor, que haja uma revelação nova na vida dos Seus filhos. Senhor, que eles sejam impactados, que o Senhor venha falar com eles segundo a necessidade. Ministre, Deus, ministre. Espírito Santo, Tu tens liberdade. Não permita, Deus, que eu te use, mas que o Senhor me use. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro dessa pregação. Que a cruz de Cristo seja o centro desse evangelho. Ministre, Espírito Santo. Ministre, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Glória a Deus. Esse é o desafio, querido, que Elias lançou aos profetas de Baal. Nós estamos aqui falando de um tempo de corrupção espiritual no meio do povo de Deus. O povo de Deus estava envolvido com idolatria. Nós estamos estudando aqui na escola bíblica. Hoje nós começamos dando a introdução ao Novo Testamento. Então, se você quiser aprender inclusive o Novo Testamento com mais detalhes, venha participar da escola bíblica. A gente está dando introdução, ainda dá tempo de você pegar essa matéria. E quando nós paramos para estudar, querido, a Bíblia ou a história de Israel, nós ficamos impressionados como existe altos e baixos. Como ora o povo estava em Deus, outrora estava longe de Deus. Como que o povo não conseguia entender o mover de Deus. E existem alguns momentos, querido, que o povo permite que outros deuses, quando Elias diz, clame ao Deus de vocês, você vai ver que está em letra minúscula, porque é um Deus estranho, é um Deus pagão. Eles começam a buscar a outros deuses. E Elias, querido, aqui, veemente pregava a palavra de Deus, pregava o arrependimento, pregava a mudança de postura. Mas o povo não queria saber. Adorava os deuses que o seu rei e que a sua rainha adorava. O povo passou a adorar Baal, que era o Deus da fertilidade. E Deus sempre querendo fazer um avivamento. Deus sempre querendo derramar bênção sobre o povo dele. E Elias então desafia, diante de todo o povo, os profetas de Baal a clamarem os seus deuses. E ele clamaria a Yahvé. E o Deus que respondesse por fogo seria o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal então resolvem acudir essas palavras.
E então se colocam em um grande lugar, em um lugar de eventos, e eles passam a buscar o Senhor, os seus deuses. E eles passam então a fazer um altar, pegam pedras, lenha, oferecem sacrifícios, buscam, clamam. Elias diz a palavra que zomba deles, grita mais, às vezes eles estão dormindo, clame mais alto, às vezes ele saiu, às vezes ele está descansando. E diz a palavra de Deus, queridos, que eles clamaram, se cortaram, mas os deuses deles não responderam. E Elias então toma o seu lugar, chama o povo para perto, restaura o altar que estava em ruínas, coloca a lenha, coloca o novilho, derrama água, mais uma vez água, terceira vez água. Ele faz um rego em volta do altar, enche de água, e ele clama ao Senhor, dizendo: Senhor, mostre que Tu és Deus, responda-nos, ó Deus, para que o Teu povo saiba, para que este povo saiba que eu tenho feito essas coisas, porque o Senhor é Deus. E diz a palavra que veio um fogo do céu e lambeu toda a água que estava no altar, a lenha, o novilho, e o povo caiu com o rosto em terra, reconhecendo que Deus era Deus. E a partir disso, querido, Deus começa a fazer milagre, derrama uma chuva de bênção. Chuva sempre na Bíblia, a não ser o dilúvio, mas depois chuva sempre passa a ser bênção, prosperidade. E o Senhor derrama uma chuva, o Senhor abençoa, o Senhor faz milagres. Nós estamos vivendo um tempo, querido, de crise. Tem gente, eu não gosto de lidar com crente supersticioso. Tem crente supersticioso. Terrível isso. Você falar para ele inferno, não fale, pastor, inferno, essa palavra traz mal sujo. Não, querido. Aqui é pau, pedra, pedra. A gente está em crise. Não é o fato, querido, de nós não pronunciarmos a palavra crise que vai mudar. O mundo está em crise. E a igreja? A igreja clama por milagre. A igreja, o papel dela é clamar por bênção, por chuvas de avivamento. Quando eu falo crise, não estou falando somente crise financeira, mas crise moral, cultural, religiosa. Esse ano se comemora 500 anos de reforma. Mas dá até vergonha, porque a reforma protestante perdeu um pouquinho de significado. A gente não está protestando quase nada. Então existe uma crise, e nós como igreja passamos a clamar ao Senhor, para que haja um avivamento. Se é na área financeira, que haja prosperidade no nosso país, na nossa nação, neste mundo. Nós clamamos por isso diariamente. Pastor, eu não clamo, então você está com algum problema. Você tem que clamar, pedir para Deus te abençoar. Mas eu vou dizer para você que antes de qualquer avivamento, antes de qualquer chuva de bênção, você precisa fazer como Elias fez. Primeira coisa que Elias fez, querido, foi restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Olhe para a pessoa que está pertinho de você e diz assim para ele: é preciso restaurar o altar. Diga assim para ele: não há chuva sem restauração. A necessidade de restaurar. O povo de Baal adorou, buscou, espalhou o altar, desorganizou o altar. Elias agora vem e coloca as coisas em ordem, organiza o altar, restaura, para depois clamar ao Senhor. Muitas vezes, queridos, nós nos damos a devida importância do altar. Todos nós precisamos de um altar. Eu estou falando para você fazer uma caixinha de madeira para apoiar sua biblinha no Salmo 91. Eu estou falando um altar que é erguido dentro do teu coração. Se você olhar para os homens da Bíblia, você vai ver que todos eles tinham um altar. Os grandes homens e as grandes mulheres da Bíblia tinham um altar. A palavra de Deus diz que Noé tinha um altar. E por isso ele viu aquilo que ninguém viu.
Amém? A Bíblia diz que Abraão, lá em Gênesis 22:9, tinha um altar. E que ele estava disposto a oferecer o que mais custava a ele nesse altar: o seu filho. A Bíblia fala que Gideão também tinha um altar. A palavra de Deus diz que Davi tinha um altar. Todos os grandes homens de Deus tinham um altar. Quando a gente fala, pastor, Jesus está no meu coração. Você perguntar, quem tem Jesus aqui? Todo mundo, eu. Mas Jesus só habita no altar. E muitas vezes nós estamos clamando, e parece que muitas vezes a resposta não vem. O milagre não vem, a vitória não chega. A Bíblia diz que certa vez o povo estava bem. Começaram a construir casas apaneladas, bonitas, e deixaram a casa de Deus. E Deus fala disso, o Senhor diz, sobe o monte, tire madeira, edificai a minha casa. Querido, nós temos dentro de nós uma sede de vitória, uma sede de conquista, uma sede de crescer, de prosperar. Mas não adianta, querido, nada disso, se nós não colocarmos o altar do Senhor como prioridade na nossa vida. Davi não foi o melhor rei de Israel porque ele tinha capacidade, porque ele tinha liderança. Hoje em dia se prega muito isso, né? Capacidade de liderança. Era um homem influente, nada disso. Davi só chegou aonde chegou porque ele tinha um altar. Saul tinha todas as características de um rei, mas Saul profanava o altar de Deus. Ele não dava o valor ao altar de Deus. Nós precisamos, querido, edificar o altar de Deus nas nossas vidas. Amém? Diga isso para a pessoa, diga assim para ele ou para ela: nós precisamos edificar o altar do Senhor. A palavra de Deus diz que Elias pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Jacó ou de Israel. E simbolicamente eu quero usar essas 12 tribos para nós pensarmos em algumas palavras que faz com que o nosso altar esteja em pé, que faz com que o nosso altar seja reconstruído. Amém? A primeira pedra eu gostaria que você repetisse para alguém. Não fale muito com uma pessoa só não, porque ele fica meio irritado que você está falando muito com ele. Fale para outro. Diga assim para ele: a primeira pedra do altar é arrependimento. Atos capítulo 17, 30. O Gabriel e o Cauã vão colocando aqui para mim. Diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependa. Por que vamos construir um altar se Deus não vai habitar? E se nós queremos que Deus habite, primeira pedrinha do altar deve ser arrependimento. Arrependimento. Você sabe como que o reino de Jesus foi estabelecido na terra? Quem que veio antes de Jesus? João Batista. E ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Se nós queremos, querido, o reino de Deus, se nós queremos viver na dimensão do reino, nós precisamos entender que a primeira pedra deve ser o arrependimento. Pastor, vou me arrepender do quê, pastor? Querido, não é se arrepender hoje, não é se arrepender amanhã, é ter uma vida de arrependimento. Hoje nós estamos falando aqui na escola bíblica que a gente deixa para lá algumas coisinhas. Isso aqui, uma mentirinha só. Sabe aquelas coisas que alguém te liga, telefone para você, diz que eu não estou. Aquelas coisinhas que é insignificante. A Bíblia diz assim: apanha-me as raposinhas. As raposinhas que estão no meio da vinha, lá em Cantares, Salomão. A raposinha, ela é parecida com a vinha. Quem olha assim, as duas fala: é uma vinha. Mas ela suga os nutrientes da vinha.
São pequenas coisas. Existe uma doença que dá no gado, que vem através do carrapato. Aí você começa a olhar o tamanho de uma vaca, de um boi, e o tamanho de um carrapatinho estrela, quase imperceptível, tão pequeno, mas carrega dentro de si um veneno mortal. A nossa vida, querido, deve ser uma vida constante de arrependimento. O Senhor, eu vou te falar uma coisa, você pode ficar escandalizado, se você é religiosão demais, o Senhor não se importa com o teu pecado. Ele sabe que você peca, Ele sabe que eu peco. Todos nós somos pecadores. Por isso a Bíblia diz que nós carecemos da glória, carecemos da graça de Deus. O problema, querido, não é como o pecado vem, é como ele sai. Às vezes a gente está tão acostumado a viver uma vida pecando aqui, peca ali, e o tempo passa e você não se coloca diante do Senhor em arrependimento. Ah, puxa vida, pastor, o senhor está falando de arrependimento. Eu vim aqui para ouvir uma palavra de vitória. Mas é isso, você não está entendendo então. Se você quer vitória na tua vida, você precisa restaurar o altar. E para que o altar seja restaurado, precisa de uma vida de arrependimento. Pastor, eu peco tanto que eu não sei nem o que eu pequei. Você quer uma dica? Quando você for orar, diga assim: Espírito Santo, traga à minha memória os meus pecados. É possível que o seu rosto queime de vergonha, porque a gente peca muito. A gente peca muito. Quando Elias diz ao povo: vem aqui, ele estava querendo que o povo se voltasse a Deus. Assim como fez Paulo: seja meus imitadores, vem, se achega a mim, olhe para mim. Querido, o arrependimento é um processo que deve fazer parte da nossa vida como filhos de Deus, como filhas de Deus. Não dá para fugir disso. Amém? No passado diz a palavra que Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. E é tremendo isso. Não importa o tamanho do seu pecado, a graça alcança. Por que deixar então o pecado, se eu posso entregar? A Bíblia diz assim: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. A palavra de Deus diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Durante muito tempo a igreja dizia: você vai ser castigado, Deus vai pesar a mão, olha, cuidado, hein? Não é isso que Deus está falando para você. O que Deus está falando para você é: se arrependa. Quando trouxeram uma mulher adúltera para Jesus, Jesus diz: olha, ninguém aqui tem o direito. Mas Jesus chama ela e diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus quer ver uma mudança de postura. Não importa, o Senhor diz na sua palavra: vinde, razoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu tornarei eles alvo como a neve, e você comerá o melhor dessa terra. A necessidade de arrependimento. Você quer comer o melhor dessa terra? Viva uma vida de arrependimento. Amém? Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Você quer habitar aonde Deus habita? Você quer chegar no trono de Deus? Você quer estabelecer o trono de Deus na sua vida? Você precisa ser limpo de mão e puro de coração. Purificar o teu coração, limpar as suas mãos. Amém? E eu gostaria de dizer para você que o sangue de Jesus está jorrando constantemente na cruz do Calvário, para que você torne as suas vestes alvas como a neve. Amém? Segunda pedra. Diga aí para outra agora, para esse que você já falou não ficar bravo com você. Diga assim: quebrantamento. Como que o quebrantamento está passando longe da nossa geração, né, queridos? As pessoas estão a todo custo querendo ser
que faça justiça por eles. Eles militam para isso. As pessoas não querem ser quebrantadas. Trazendo para Deus, o que isso significa? A palavra de Deus diz, Salmo 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Você pode fazer muita coisa para Deus. Você pode ser um bom adorador, tangedor. Você pode ser um bom obreiro, se você não tiver um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração, querido, que está revelando quem Ele é. Um coração quebrantado é você dizer para Deus, Deus está aqui, eu sou isso. É as minhas falhas são essas. Eu sou isso aqui. Eu preciso da glória. Se você está aqui hoje, ouvindo esse pastor aqui, é sinal que você precisa da glória de Deus. Se você não precisasse mais da glória e da graça de Deus nessa terra, você seria como Enoque. E foi Maria, andou com Deus. E foi José, andou com Deus, e não era mais, porque Deus tomou para si. Então, se nós estamos aqui, querido, se nós precisamos da graça, se nós precisamos da glória, então, querido, nós temos que nos quebrantar diante de Deus. Eu falei que essa geração não tem muito quebrantamento, porque nós estamos vendo um tempo onde as pessoas são tupetudas. O meu avô chamava de queixo duro. Sabe o que é um cavalo queixo duro? Que não obedece, não é maleável. Se você pisa num calo de alguém, você já pode se preparar. Hoje em dia você está assim, sem querer esbarrar, a pessoa já te empurra. Presta atenção! Não é assim? As pessoas estão no limite. Se alguém te fecha no trânsito, você fala, você me fechou. Tem hora que eu tenho até dó, às vezes alguém me fecha, eu buzino. Eu acho que o carro tem buzina que é para isso mesmo. A pessoa me fechou e eu, pã! De vez em quando algumas mulheres fazem assim, me perdoa. Irmãos, a gente tem que ter o hábito de ser quebrantados. Não somente diante de Deus, mas diante dos homens. A gente não pode ser, querido, inabaláveis. Alguém errou com a gente, me perdoa. Você tem que abrir teu coração. É isso que Deus quer. Deus não está em busca de pastor, de obreiro, de líder, de nada. Deus está em busca de um coração quebrantado. Por que você acha que Jesus escolheu os seus apóstolos pessoas incomuns? Porque Jesus viu que havia possibilidade de mudar. Os sacerdotes, os profetas da época não queriam mudança. Jesus então pega um pescador, pega um cobrador de impostos, porque havia neles um certo coração maleável, e Jesus viu neles potencial para mudança. Nós temos que ter um coração disposto a mudar, querido, a chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu errei, e Deus falar assim, então conserte, você consertar. Nós não podemos ser, como a Bíblia diz, um povo de dura cerviz. Nós temos que estar dispostos a ouvir Deus, entender, somos errados, errei. Ninguém, querido, é super-homem e super-mulher. Não é porque eu estou aqui numa posição, puxa, a vida toda aqui num tablado, está um pouquinho maior. Eu erro. E nós temos que chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu errei. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, o filho esbanjador, o Senhor Jesus mostra que o arrependimento faz com que ele tome o lugar que era dele por direito. Que o coração quebrantado, ele chega diante do Pai e diz, Pai, eu pequei contra o céu e diante de Ti, não sou digno de ser chamado Teu filho.
Se o Senhor puder, trata-me como um dos empregados. E o pai disse, não, você nunca será servo, você é filho. E o pai restaura a autoridade de filho nele, restaura a herança dele. O filho que estava lá, que nunca saiu de casa, ficou indignado. Por que isso? É a maneira de Deus trabalhar. Um coração quebrantado, Deus não despreza. Pega os pecados de Davi, pega os pecados de Saul, você vai ver que Davi pecou muito mais. Irmão, você tem noção que Davi adulterou, mandou matar o marido da mulher que ele adulterou. Ele maquinou o mal, mas o coração era quebrantado. Ele se colocou diante do Senhor e disse, Senhor, eu pequei, eu errei. E é isso que Deus quer ver de nós, amém? São 12 pedras, mas eu não vou falar as 12 nessa noite, amém? Pode ficar tranquilo, que você fala, pastor, já está na segunda ainda. Terceira pedra. Você não aprendeu como que é a dinâmica? Fale para alguém aí. Adoração. Nós precisamos, querido, voltar ao arrependimento. Nós precisamos voltar ao quebrantamento. E nós precisamos edificar o altar da adoração em nossas vidas. Eu comecei o culto dizendo que a adoração não é só cantar. A gente não adora a Deus quando está dentro da igreja. E há possibilidade, mais uma vez eu digo, não se escandalize com o que eu vou falar. Há possibilidade de você adorar a Deus menos na igreja. Como assim, pastor? A gente está aqui. Não, porque às vezes você vem aqui para receber, então você não adora. Porque a adoração não está vinculada a receber nada. A adoração é você adorar a Deus por aquilo que Ele é, independente do que aquilo que você está vivendo. A palavra para adoração é doxa. Você vai encontrar na Bíblia doxologia. É você adorar a Deus independente do momento que você esteja vivendo. Jó ofereceu um doxa a Deus. Dizia, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E às vezes a gente não vem com esse espírito para a igreja. Essa semana foi difícil, eu vou lá na igreja para ver se muda. Nós temos que vir para adorar. Mas não só vir para adorar na igreja, mas quando você levanta, você deve adorar. Quando você se coloca de pé, primeira hora do seu dia. Mas muitas vezes a gente começa o dia com tanta coisa que a gente deixa para Deus o final de semana. Não, pastor, eu oro todo almoço, eu oro. Como que é essa oração do almoço? Senhor, abençoe esse alimento, que não faça mal, só faça bem, em nome de Jesus, amém. Pastor, eu oro toda noite. Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, abençoe, amanhã a gente se encontra. Acorda, Senhor, abençoe essa semana. Vou trabalhar. Eu estou falando de adoração, sem pedir nada. É difícil adorar a Deus. Não é simples. Porque a nossa carne, a nossa alma, quando a gente está com um dinheirinho no bolso. Fiquei feliz, minha mãe me deu uma carteira e ela é gordinha, né? Dá a impressão que está cheia de dinheiro. Aí você põe a mão e fala, eu estou cheio de dinheiro. A família está saudável. Você vem para a igreja. Tu és poderoso. Tu és maravilhoso. E quando te faltam as coisas? Quando você não está bem emocionalmente. Quando a sua saúde não está bem. Quantos aqui gostam de ficar ouvindo sempre problema? A não ser descontando os psicólogos que ganham para isso. Se você não é psicólogo, não ganha para isso, quantos que gostam? Você chega para a pessoa, tudo bem? Não estou nada, você não sabe. Ixi, minha vida está tão difícil. Deus é um amigo. Amigos contam problemas, amigos também elogiam. Amigos também reconhecem. Mostre para Deus que você não está com Ele por interesse, que a sua relação com Ele não é por interesse. Eu ouvi uma vez em algum lugar uma campanha, deixando Deus sem saída.
Fiquei imaginando, né? Deixando Deus sem saída. E será que existe? Deus não tem nem lugar, como que vai ficar sem saída? A campanha dizia que você vai fazer de tudo para que Deus não vai ter outro jeito a não ser te abençoar. Mas isso não existe. Por que Deus te abençoa? Pastor, porque eu acordo 3 horas da manhã e a fila é menor, pastor? Nada disso. Vou te dizer uma coisa, às vezes você vai ficar triste. Às vezes você pode acordar a semana inteira, 3 horas da manhã para orar. E eu acordar 10 horas da manhã e orar. É possível que Deus atenda a minha oração? Não, atende a sua. Porque Deus não está preocupado com você sacrificar. Deus está preocupado com o teu coração. Que adianta você, quando quer alguma coisa, ora toda 3 horas da manhã, toda semana. E quando está tudo bem, você nem lembra de orar. Irmãos, a gente complica as coisas. Ah, pastor, eu não oro em casa porque eu quero deixar uma sala, eu quero pôr um tapete, umas almofadas, uma escrivaninha, ali vai ser meu... Não vai existir esse lugar, esqueça. Adore ao Senhor quando você está fazendo alguma coisa, quando você está... Irmãos, é uma vida de adoração, reconhecendo quem Deus é. A Bíblia diz assim: reconhece o Senhor nos teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Às vezes você está perdendo tanto tempo pedindo para Deus: Deus, endireita minhas veredas, endireita as minhas veredas, endireita as minhas veredas, e nada acontece. Muda a estratégia, comece a adorar o Senhor, reconhecer Ele nas pequenas coisas. Essa semana eu fui na casa de uns irmãos, eles estavam falando aquilo que Deus estava fazendo, das pequenas coisas, como Deus foi acrescentando na vida deles. E aí nós lembramos sobre reconhecer o Senhor naquilo que é pouco, sobre dar valor nos pequenos começos. Pastor, eu estou com um carro aí, é um 147, um Aspásio. Isso aí não é de Deus não, isso aí é do capeta, pastor. O que Deus vai me dar é uma Dodge Ram. Deus vai me dar uma Hilux, pastor. Aí sim. Está errado. Pega o seu Aspásio, seu 147, e fala: Senhor, muito obrigado. Reconheça Deus. Sabe o que Davi dizia? Quando qualquer uma pessoa fazia qualquer coisa por ele. Certa vez, o inimigo estava quase para matar ele. Um dos exércitos de Davi lançou uma flecha e matou. E Davi diz: eu estava no abismo e Deus enviou o seu anjo. Cadê o nome do homem? Coitadinho do soldado, nem foi reconhecido, porque ele reconheceu Deus. Não importa o que acontecia na vida dele, dizia: Deus, muito obrigado. É isso que nós precisamos, querido, uma vida de adoração, reconhecendo Deus nas nossas vidas. Um grande pregador, aonde ele chegava, ele reunia uma multidão. E certa vez ele foi pregar em outro país, e era em um estádio. E quando foram pegar ele no aeroporto, ele disse assim: quantas pessoas tem lá no estádio? Olharam para ele e disseram assim: tem 200.000 pessoas. Ele bateu no peito e falou: é, Deus, a gente faz uma dupla boa, hein? Eu preciso do Senhor, mas o Senhor também precisa de mim. Irmãos, nunca mais, foi o último sermão desse pastor, nunca mais ele foi ouvido. Nunca mais. Agora existem outros grandes pregadores, como Billy Graham. Certa vez Billy Graham, com a excursão da escola, foi visitar a casa de um grande pregador. O pregador já tinha morrido e aquela casa se tornou um lugar onde eles iam. E a professora, mostrando toda a casa, perdeu o Billy. E aí foram procurar. Billy Graham achou dentro da casa 2 buraquinhos. No quarto que vivia o pregador, era o lugar exato onde ele orava. O chão, que era de madeira, estava já com buracos.
E a professora pegou ele lá de joelho, dizendo: Senhor, faça outra vez. E você tem dúvida que Billy Graham foi abençoado por Deus? Um grande evangelista de todos os tempos. Porque ele começou com o joelhinho dobrado. Você quer aprender a voar? Então você tem que reconhecer os primeiros passos. Adorando a Deus. Deus, muito obrigado. A Bíblia diz assim: em tudo dai graças. Eu contei aqui já para os irmãos, teve uma época da minha vida que meu pai viajou. Meu pai não tinha muita responsabilidade com a família, um alcoólatra e tal. E aí ele foi viajar e falou assim: daqui uns 3 meses eu estou de volta. Geralmente quando o marido faz isso, o que ele faz para a esposa? Vai lá na venda do Mané, que lá a gente compra. Você compra, se não tiver, você compra. Tô aqui o dinheiro, vou deixar o dinheiro. Meu pai não, foi embora. E aí a gente tinha o gás, tinha arroz, tinha feijão, tinha uma carninha no freezer. Mas aí foi passando um tempo, acabou a carninha. Aí, irmãos, chegou um momento que tinha só fubá. Você quer saber quando você está em crise? É quando falta fubá e sal. Quando falta fubá e sal dentro de uma casa. Outra coisa também, quando você fica triste, quando você vai lá no puxa-saco e não tem nenhuma sacolinha. Aí você fala: não, agora eu fiquei pobre de vez. Porque nem sacolinha tem, é sinal que não anda fazendo compra. E nós não tinha mais nada. Mas a gente morava em uma fazenda que plantava banana. Irmãos. Minha mãe falava assim: vai procurar banana. E minha irmã me tapeava, ela falava: vamos caçar banana. E eu, para mim, moleque, eu estava caçando banana. Dentro de um bananal, vai caçar banana. A banana está ali para todo mundo. Mas era a tática que usaram para mim ir atrás da banana. E a gente pegava aquelas bananas verdes. Minha mãe pegava, cortava elas e fazia banana chips. Hoje é chique esse negócio de banana chips. Mas dá banana chips para quem não tem arroz e feijão. Aí minha mãe cozinhava banana verde. Irmãos, eu aprendi a comer banana de tudo quanto é tipo. Só não sei porque hoje eu não quero nem ver. Só que em nenhum momento, irmão, a gente chegou e falou: por que Deus está fazendo isso? Sabe que a gente começa... Engraçado, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, parece que a gente vai ficando rabugento. Deus, eu comi filé mignon, hoje eu estou comendo colchão duro. Glorifica o colchão duro. Adoro o Senhor. Quanto mais você foca no problema, mais o Senhor vai te deixar curtir ali, te aprender. Amém, irmãos? A gente precisa adorar a Deus. João 4:23 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Versículo 24: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Coração, viu? Não adianta você ficar aqui, se o coração estiver em Deus. Levantar a mão, pular, chorar, rir. Tudo isso não passa de um externar da alma. Pastor, não pode isso? Claro que pode, faça do jeito que você quiser. Eu lembro uma vez que chegou uma pessoa lá na nossa sede, e nós estávamos num culto de oração, e a pessoa chegou e ficou assim. Eu estava estirado de barriga para baixo, o meu pastor estava com a barriga para cima, uns correndo, outros pulando. E chegaram e disseram: é assim que vocês oram? Não é ajoelhado, não? Não existe sistema. Não pode do jeito que se adora. Tem gente que não é quieto, adora o Senhor quietinho no seu lugar. Às vezes o ministrante de louvor fica perseguindo essas pessoas, falando: levanta a mão, abaixa a mão, levanta o pé, tá, pula, dança. E a pessoa não quer, ela fica ali, ela fica tímida, ela não quer.
Outros ministrantes não podem nem dar moral, porque senão ele estava igual festa junina. Mas cada um tem o seu jeito. O importante é você externar aquilo que está no teu coração. Pastor, eu não consigo adorar a Deus. Então eu chego diante de Deus e diz: Deus, eu não consigo te adorar. É isso, querido, é você abrir teu coração. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Está acabando. Diga: quarta pedra: oração. Pastor, eu quero que Deus tenha primazia na minha vida. Então você precisa edificar a oração na tua vida. A oração é como a adoração. Pastor, como que é que ora? Eu ajoelho. Uma vez uma pessoa falou assim: me chamava, uma irmã idosa, já se converteu, e eu dava assistência, ia buscar, levar para a igreja. E um dia o pessoal da igreja me chamava de altarzinho. Ela chegou ao altarzinho, eu não sei nem como que eu falo. Eu falei: o que foi, irmã? Ela: sabe o que eu estou fazendo? Eu estou orando e eu estou pondo a almofada para ajoelhar. Será que Deus não está recebendo a minha oração? Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque me falaram que tem que doer. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, pessoal: eu não consigo orar de joelho. Raramente. Não me manda ficar meia hora de joelho que eu travo. E eu só tenho 31 anos. Mas tem gente que ajoelha e fica, hein? Eu admiro, parabéns. Mas não importa se é de joelho, se é de pé, se é dirigindo, se é tomando banho. Pastor, tomando banho pode orar? Claro, pode. Pastor, eu penso diferente. Respeito a sua opinião. Respeito. Mas orar, querido, é falar com Deus. Eu comecei essa ministração dizendo que o crente, ele está se tornando cada vez mais místico. Para orar eu tenho que... Não, é falar com Deus. A oração é o meio que Deus encontrou para você se comunicar com Ele. Não tem outra forma. É através da oração. Quantas pessoas eu encontro, a pessoa fala: pastor, eu não sei orar. Eu falo: meu Deus, como não sabe orar? Orar é falar com Deus. Aí quando a pessoa fala que não sabe orar, você pergunta para ela: por quê? Ela: não sei falar palavras bonitas. Mas Deus não quer ouvir palavra bonita. Deus quer ouvir você. Pastor, eu não sei assim, Pai querido, Deus maravilhoso. Não é isso, não é abrir seu coração. Eu e a pastora, uma vez nós estávamos em São Paulo e a gente falou: nós precisamos ir numa igreja. E aí nós olhamos para o povo: vamos na bola de neve? Irmãos do céu, ali a coisa é bruta. Um povo tatuado, Rastafari, alguns de regata, bermuda, chinelo. E o pastor falou: vamos iniciar essa oração com um Pai Nosso. Já viu o Pai Nosso de jogador de futebol? Já viu como que é? Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Desse jeito. E a pastora lá no meio, 2 barrigas verdes assim, do interior. E um já colocou o braço pequenininho, dessa grossura, nas minhas costas: Pai Nosso, sai do céu. E eu, pastor, assim. Mas eu vi ali, irmãos, profundidade. Porque Deus não está levando em conta o jeito que você está. Deus está vendo o teu coração. Ore. Ore o tempo todo. Amém? A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:17, a parte A do versículo: orai sem cessar. Sabe o que significa isso? Não pare. Ore o tempo todo. Ore. Pastor, eu não consigo orar muito tempo. Querido, é diálogo. A gente tem diálogo com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe. Quanto tempo você fica no telefone? Eu não sei agora, mas a Noemi, eu chegava na casa dela de vez em quando, e ela estava com o fone aqui, e eu falo para ela isso, eles têm um dialeto diferente, a família dela. Eles começam a falar, daqui a pouco eles cantam. Mãe, esse aqui é mãe. Mãe. Não sei se você é paraguaio, Noemi. Ela está ali cuidando do Arthur.
Irmãos, e passa um tempo bom, viu? Uma vez eu cheguei lá, para o Francis fazer um negócio para mim, e ela, mãe, e Gui, e tu, e vai falando os apelidos dos irmãos, tudo. E gasta um tempo ali. Quando você encontra aquele amigo que você faz tempo que não conversa, você fica horas, o tempo passa. Com Deus você fica tímido, então você tem que ir exercitando a oração. Hoje você fala, oi Deus, estou aqui. Amanhã você conta uma historinha. No outro dia você ouve Deus falar. É assim, a oração é um diálogo. Descomplica, querido. Descomplica. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, descomplica as coisas. Estou acabando, falta só mais 2. Quinta pedra. Olha para a pessoa da atrás, diga, quinta pedra. Obediência. 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Hoje a gente está vivendo a era do crente e advogado. Deus fala, faz tal coisa. Ele fala, mas espera aí, tem várias vertentes. Olha, eu posso interpretar de maneiras diferentes. O papel do advogado é esse. Existe a lei, o advogado fala, não, mas aqui a gente pode mudar. Ele encontra brecha na lei. Tem crente que quer encontrar brecha na lei, mas não existe brecha na palavra de Deus. É obediência. Pastor, mas aqui Deus não é isso. Eu aprendi desde que eu me converti, através do meu pastor, que Deus fala aquilo que Ele quer dizer e ponto. A gente precisa obedecer. Obedecer a Deus. O que Deus está te pedindo? Pastor, eu li na palavra e Deus está falando comigo sobre tal coisa. Obedeça. Ah, pastor, mas eu obedeço muito. Só algumas coisas. Não existe meia obediência. Não existe meio buraco. Não existe meia obediência. Saul foi um rei meio obediente. Ele fez metade em obediência. Outra metade ele não fez. Ele ofereceu o sacrifício, mas não esperou o profeta. Deus quer ver uma obediência total a Ele. Não é obedecer à regra da igreja, não é obedecer ao pastor, é obedecer a Deus, a sua palavra. Eu estava falando hoje de manhã que a gente, quando tem a palavra como base, querido, ela nos livra de nós mesmos. Porque existe engano dentro de nós. Eu começo a me enganar. O ser humano tem uma facilidade para ser dissimulado. A gente começa a se enganar e querer justificar os nossos erros através da Bíblia. E quando você tem uma base na palavra de Deus, Deus fala para você, está errado. E milita alma e espírito dentro de você. E você olha para a tua alma e diz, porque está abatida a minha alma? Crê em Deus, confia em Deus. É isso que o salmista dizia. Você tem que usar a palavra contra você mesmo. Por que eu estou triste? O Senhor é a minha alegria. Amém? Obediência total à palavra. E última pedra de hoje, sexta pedra, submissão. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. O versículo continua, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é submissão? Vamos trazer para aquilo que todo mundo fala, né? A mulher deve ser submissa. Toda vez que fala sobre submissão, dá a impressão que o homem está com o pezão de coturno em cima do pescoço da mulher. Obedece. Eu mando. Submissão é o seguinte: existe uma missão. No caso do casamento, Deus deu uma missão ao marido. E a mulher está sobre a missão, apoiando a missão. Os dois juntos numa missão só. Deus tem uma missão. Você precisa estar submisso à missão de Deus. Está entendendo? O que Deus quer de mim? Irmãos, às vezes a gente acha que viver uma vida próspera e abençoada é contrário a viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer. As pessoas não conseguem entender. Ou elas querem ser uma vida secular total,
ou eu vou ser pastor, abandonar tudo. Não é isso. Cada um tem o seu chamado. Nós vivemos em um corpo. O cabeça quem que é? Cristo. Às vezes você é um braço, o outro é uma perna. Cada um tem a sua função no corpo. Já pensou se a perna resolve ser braço? Só bailarina consegue transformar a perna em braço. Coloca a perna aqui, né? No meu caso, impossível. Já pensou se a perna direita fala, eu não quero ser direita, eu quero ser esquerda? Cada um tem a sua função. Você ser submisso é você entender qual o seu propósito. O que você faz? Qual o seu papel no reino? Irmãos, francamente, não seria egoísmo nosso achar que nós estamos aqui só para receber de Deus? A nossa vida aqui é 70, 80 anos. Depois o apóstolo Paulo diz que é cansaço e enfado. Eu falo, toda vez que eu leio essa palavra, eu falo, misericórdia, quero viver até os 120. Deus deu um limite para o homem viver até os 120. Então é até lá que eu quero chegar. A não ser que eu seja arrebatado. Nós não estamos aqui só para receber. Nós estamos aqui com um propósito. Você precisa descobrir qual é o seu propósito. E aí, irmãos, quando a gente restaura as pedras do altar, vem avivamento, vem prosperidade, vem vitória. Quando você restaura o altar, você não corre atrás da bênção, a bênção corre atrás de você. Irmãos, Elias dizia assim, não vai chover. Não chovia. Elias dizia, caia fogo do céu, caía. Qual era a profissão de Elias? Mas não tinha. Pastor, como que ele comia? Deus dava. Deus levou ele para a cidade mais pobre. Arrumou uma mulher mais pobre para sustentar ele. E ele chegou para ela e falou assim, olha, você tem um pouquinho de farinha? E ela, eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, a gente morre. E ele fala, não, então faz o seguinte, faz o primeiro para mim. Irmãos, isso aqui é fé. Se eu sou a viúva, eu falo assim, meu filho, esquece. Mas Deus era que estava agindo, só podia ser Deus. Ela falou assim, então tá bom. Aí ela fez um bolo para ele. E fez para ela. O azeite da botija não acabou. E a farinha da vasilha não acabou. Ele estava lá escondido. Vinha um corvo, não era uma coisa muito higiênica, um corvo, praticamente um urubu. Vinha trazer picanha para ele. Cedo, pão quentinho. Pastor, como que eu faço isso? Restaure o altar na tua vida. E você vai parar de ficar correndo igual doido atrás de dinheiro. Tem gente que a gente encontra na rua, tá até com o cabelo em pé. O que foi, irmã? Tô correndo atrás de dinheiro para pagar as contas. Descanse em Deus, ora, restaura o altar. Fique em paz. Quando a gente está em Deus, querido, não é que você vai ser... Alguém uma vez testemunhou, eu fiquei empolgado. Diz que foi lá na conta para tirar o saldo, daqui a pouco a máquina começou a soltar dinheiro. Eu era recém-convertido, passava uma vida miserável. Eu falei, Deus, faça comigo também. Mas nunca saiu dinheiro do caixa eletrônico. Mas hoje, era a minha teologia da época, eu acreditava assim, mas hoje eu penso diferente. Eu creio que o R$1 com Deus, você faz muita coisa. E com R$1.000 sem Deus, você não faz nada. Porque Deus abençoa a sua finança. Deus abençoa aquilo que você tem. Deus não precisa te dar muito. Deus te dá sabedoria, entendimento. Pastor, o senhor está falando que Deus vai me prosperar. Vou chegar amanhã na minha conta. Não vai acontecer, infelizmente. Pode, até pode, mas não tem propósito, né, Deus fazer isso. Até porque você pode até ser preso. Não é interessante. Deus vai te dar entendimento do que você vai fazer, como você vai fazer.
Deus vai te dar uma ideia. Deus vai te dar uma estratégia. É isso. Não precisa quem matar e se matar para fazer. Restaure o altar de Deus. Amém? Se coloque de pé, por favor. Eu não faço isso, não é meu hábito fazer isso, mas domingo que vem a gente continua com as pedrinhas. Amém? A gente vai falar sobre as outras 6 pedras. Você vai ficar, claro, curioso para saber. É importante. Deus quer continuar falando com você. Amém? Mas a ideia central dessa mensagem é que você restaure a vida de Deus. O zoe de Deus, a vida de Deus na tua vida. Coloque Deus no centro. Coloque o Senhor como foco. Amém? E Deus vai fazer. A palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Restaure primeiro o altar. Pastor, lá em casa ninguém ora, ninguém jejua, ninguém adora. Então começa a arrumar as coisas. Fala, nós vamos orar aqui, todo mundo fazer uma campanha de oração, nós vamos adorar. Restaure o seu culto doméstico. Amém? Feche os teus olhos. Ore a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz luz ao nosso entendimento através da sua palavra. Nos ajude, Senhor, a viver colocando o Senhor em prioridade. Não permita que nós venhamos negociar, Senhor, o teu reino. Que nós possamos, Senhor, fazer como Elias fez, restaurar o altar. Se nós queremos fogo de glória, Senhor, nós precisamos restaurar o altar. Nós precisamos de arrependimento, de obediência, submissão. Nós precisamos colocar o altar em ordem. Senhor, em nome de Jesus, opera o teu milagre. Opera, Senhor, com o teu poder. Dá a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria que aqueles que forem ofertar ou dizimar, pegue o seu dízimo, a sua oferta na sua mão. A gente já vai encerrar. A Bíblia diz que ninguém deve contribuir por constrangimento, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu vou ofertar porque o pastor está pressionando. Então não oferte. O pastor está precisando pagar as contas. Não oferte. Deus tem que falar com você. Aquele que dizima sem entender o propósito do dízimo, não vai longe. Precisa entender por que você está dizimando. Não adianta barganhar. A gente precisa entender. A Bíblia diz que nós temos que cultuar o Senhor com o nosso culto racional. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Não adianta eu fazer uma lavagem cerebral aqui, gasta 5 minutos fazendo uma lavagem cerebral e você vem e enche esse gasofilaço. Não vai haver propósito. Amém? Eu quero orar com aqueles que vão ofertar e dizimar nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, aqueles que vão ofertar no teu altar. Derrame a unção da prosperidade, Senhor. Abra as portas, Deus, em nome de Jesus. Senhor, que o devorador seja repreendido. Senhor, em nome de Jesus, que o gafanhoto migrador, cortador, a lacusta, seja repreendido. Que o Senhor dê sabedoria aos teus filhos para lidar com as finanças. A Bíblia diz, Senhor, que Salomão buscou sabedoria e o Senhor deu. Dê sabedoria financeira para o teu povo. Que eles não comprem além daquilo que eles não podem pagar. Que eles entendam, Senhor, as prioridades. Dá sabedoria, dá prosperidade para o teu povo. Em nome de Jesus. Quem for ofertar, coloque aqui no gasofilaço. Os demais já vão dando a mão para a gente orar em unidade, juntos.
Amém? Dê a mão aí para a pessoa, vamos juntar aqui também, ó. Sábado agora, 7h30 da noite, tem rede de mulheres, uma reunião gostosa somente para mulheres. A pastora Priscila vai trazer uma palavra ao teu coração. Convide mais alguém, uma irmã, para vir, amém? Conversar, ouvir a palavra, orar junto. Não é um culto, é uma reunião gostosa para os irmãos estarem juntas, amém? Vai ser uma bênção, tenho certeza. 7h30 neste sábado. Domingo de manhã, 9h da manhã, escola bíblica. Domingo à noite, noite de celebração. Sexta-feira, culto aqui na igreja, 7h30. Terça, oração com as irmãs. A irmã Márcia está trazendo uma palavra, orando com as irmãs aqui na igreja. Amém? Essas irmãs estão aqui orando pelos irmãos, pelo ministério. Amém? Você que tem o chamado de intercessora, vem interceder, vem orar. Amém? Em nome de Jesus. Você recebeu de Deus? Você entregou algo para Deus aqui nessa noite? Você vai deixar alguma coisa para Deus aqui? Ah, pastor, o senhor está falando de oferta? Não. O que você vai deixar para Deus? Escolha deixar o teu coração, a tua vida nas mãos dele. Amém? Fecha os teus olhos. Oh Deus, tu és santo, tu és poderoso, digno de glória, digno de honra. A tua palavra diz: agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Senhor, eu peço que o Senhor venha agir na vida do teu povo, com a unção poderosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, ainda com seus olhos fechados, Deus tem uma palavra ao teu coração. Não há nada difícil para Deus. Decanta lamá, sorecanta lamai. Não há nada difícil para o Senhor. O Senhor, deremecanta lamahá, socanta lamai, está disposto a escrever uma nova história para você, diz o Senhor. O que Ele quer de você é disposição para aquilo que Ele vai iniciar. Assim diz o Senhor. Deus, muito obrigado por este culto. Muito obrigado, Senhor, pela manifestação do seu poder. Muito obrigado pela manifestação da sua glória. Continue abençoando o teu povo. Continue abençoando a tua igreja, Senhor. Que cada um seja cheio da tua bênção. Que essa semana seja uma semana de vitória, de conquista, de portas abertas. Os teus filhos, Senhor, que vão estar negociando essa semana, abençoe nos negócios. Os teus filhos que vão estar comprando essa semana, abençoe as compras. Os teus filhos que vão estar vendendo essa semana, abençoe as vendas. Os teus filhos que vão estar lidando com a casa, abençoe, dê sabedoria e entendimento. Senhor, que seja uma semana de vitória, em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus.